Um casal de namorados parou o carro em uma área rural da Turquia para namorar, mas depois disso, ambos desapareceram. Esse foi um caso que ficou marcado na história do país e que teve como consequência uma das condenações mais severas aplicadas por um tribunal turco. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Gisele Yildiz e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E antes de começar esse vídeo, eu queria pedir um favor para todos vocês, tá? Pode deixar um comentário, por favor, qualquer coisa aqui. Escreve, por exemplo, hashtag caso criminal, só para me ajudar no engajamento aqui, para me ajudar a manter o canal. E se puder também deixa aquele like e se inscreve aqui no canal se você não for inscrito. Bom, então hoje eu vou contar um caso que aconteceu aqui na Turquia, que é o país onde eu estou morando, e esse caso me marcou muito porque eu lembro das notícias na TV. Esse caso aconteceu em 2022, tinha muitos mistérios e eu tinha guardado ele numa lista, e agora em 2024 o caso já foi solucionado e já foi julgado, então por isso que eu tô trazendo esse vídeo para vocês. Então hoje eu vou contar para vocês a triste história dos namorados Şeyma e Hasan. A Şeyma Demir nasceu no dia 18 de novembro de 2003 no vilarejo de Akçaail, que fica no distrito de Kırşehir, na Turquia. E o Hasan Aydoğan nasceu no dia 15 de janeiro de 2001 no vilarejo de Dedeli, que também fica na província de Kırşehir, na Turquia. Então os dois eram da mesma cidade, mas de vilarejos diferentes, e eles tinham amigos em comum. E em 2020, a Şeyma estava com 16 anos e o Hasan estava com 19 anos. E nessa época, os dois se apaixonaram e começaram a namorar. E antes que eu receba um tipo de comentário que eu sempre recebo aqui no canal, eu vou esclarecer uma coisa para vocês, mas eu não quero, claro, ofender ninguém, tá? Turcos namoram, sim. Se você escutou uma história de alguém falando, ai, turco não namora, isso é mentira, tá? Isso acontecia, sei lá, 50, 100 anos atrás. A Turquia mudou muito nos últimos anos e as coisas são diferentes hoje em dia. Então tem gente aí que talvez até mesmo por clickbait, então essas pessoas de repente estão aí generalizando algo que é raro de acontecer por aqui. E só para ficar bem claro, tá, gente? Toda pesquisa que eu faço aqui é baseada em arquivos oficiais e também nos jornais mais renomados aqui da Turquia. Então o que eu tô falando aqui para vocês não é voz da minha cabeça, eu tô aqui pesquisando uma história muito séria que é um caso real, né? São histórias reais. Então sim, o Hasan e a Şeyma namoravam e ambas as famílias aprovavam o namoro dos dois, e eu vou provar isso para vocês no final do vídeo, porque foi feita uma homenagem no cemitério, tá, deles. Então, para quem aí ainda acredita nessa história de turco não namora e tal, assiste o vídeo até o final, tá? Depois você tira as suas próprias conclusões. Então, continuando a história, no início do namoro deles, a Şeyma ainda estava no ensino médio, enquanto o Hasan, que concluiu os seus estudos, foi prestar o serviço militar. Então, ele fica no exército por um tempo e eles continuam apaixonados. Depois de concluir o exército, o Hasan retorna para a cidade deles e ele começa a trabalhar em uma fábrica. Já a Şeyma, depois de concluir o ensino médio, ela sai da casa dos pais, que ficava no vilarejo, e vai morar no centro junto com a avó, porque lá ficava mais perto da faculdade dela. E aqui nós já chegamos em 2022, que é o ano que tudo vai acontecer. A Şeyma estava cursando o primeiro ano da faculdade na área da saúde, ela fazia enfermagem e o curso dela era especializado para trabalhar como cuidadora de idosos. Então os dois estavam morando na mesma cidade e todo o tempo livre eles passavam juntos. Eles estavam namorando há 2 anos e planejavam se casar, mas algo aconteceu que vai mudar tudo. No dia 25 de março de 2022, o Hasan vai buscar a Şeyma para passear e os dois vão para uma área ali longe do centro da cidade, uma área bem afastada e que não tinha muito trânsito de pessoas. E é importante falar que nenhum dos dois falou exatamente onde estavam indo para a família. Os pais provavelmente achavam que eles estavam indo em um restaurante, sorveteria, sei lá, algo parecido, mas a verdade é que eles foram para aquele local para namorar, né? A Şeyma já estava com 18 anos nessa época aqui, que é normal, quem nunca, né? Então, eles ficaram provavelmente ali dentro do carro
E depois de um tempo vai passando as horas e eles não retornam para casa. A avó da Sheima começa a ficar preocupada e os pais do Hassan também começam a ficar preocupados, porque os dois sempre saíam juntos, mas eles sempre tinham um horário para voltar para casa e naquele dia, né, ninguém voltou. Então, como a família, né, já sabia ali do namoro dos dois, as famílias ali se comunicaram e aí descobriram que o outro também estava desaparecido. E falou, agora realmente que tem algum problema. Então o desespero aumenta aqui nesse momento. E é nesse momento que ambas as famílias vão para a delegacia registrar que o casal estava desaparecido. A polícia começa a investigar o caso e no dia seguinte, dia 26 de março, uma das delegacias ali da região recebe uma ligação dizendo que tinha um carro abandonado em uma área rural. Uma equipe da Jandarma é a polícia militar aqui da Turquia, tá? Que também faz investigação criminal e tal. Então uma equipe da Jandarma foi enviada, né, para investigar esse carro e quando chegou lá já verificaram a placa e descobriram que o dono daquele carro era o Hassan, que estava desaparecido. Então eles começaram a investigar ali o carro, né, abriram e dentro do carro eles encontraram os telefones celulares dos dois, tá, da Sheima e do Hassan também. Fora isso também a bolsa da Sheima estava no carro e tinha um casaco dela também. E é aqui aonde eu lembro desse caso, porque isso saiu assim em todos os jornais da Turquia. A Turquia realmente parou por uma semana, assim, para assistir, sabe, a todas as novas notícias que saíram desse caso, porque foi encontrado o carro do casal, os pertences deles estavam junto, principalmente o telefone, né, quem que deixa o telefone para trás? E não tinha nada, né? Não tinha nenhuma pista de onde estavam eles. E outra coisa também, era um casal muito jovem. A Sheima tinha 18, o Hassan tinha 21. Então tinha muitos turcos na TV, assim, que nem conheciam o casal, que estavam chorando, assim, desesperado. Meu Deus, cadê as crianças? E chamavam eles de as crianças. Cadê nossas crianças? O que fizeram? Alguém pegou, né? Porque é impossível eles terem deixado o telefone para trás. Então esse foi um caso muito midiático lá em 2022, tá? Tava toda hora na TV. Bom, logo que descobriram o carro ali, então, abandonado, a polícia, a primeira coisa que eles vão fazer vai ser investigar as câmeras de segurança que tinham ali na região e outras câmeras e tal. E eles conseguiram encontrar exatamente uma filmagem ali que foi feita, uma gravação que foi feita do carro deles, tá? E é essa gravação que eu vou mostrar aqui para vocês, mas eu já vou adiantar que a imagem está péssima, então eu vou mostrar o vídeo para vocês, mas eu vou narrar junto aqui para a gente conseguir entender melhor o que está acontecendo. Então a polícia descobriu que no momento que os dois estavam sozinhos nesse local, um outro carro branco entra, chega perto do carro dos dois, algo acontece, né, lá, não dá para ver na câmera, é claro, porque está muito longe, e minutos depois esse carro branco sai em alta velocidade. A polícia não consegue identificar a placa do segundo veículo, mas eles conseguem rastrear outras câmeras de segurança da cidade. Então eles conseguem meio que seguir, né, não só esse carro branco, mas o carro do próprio Hassan e da Sheima também, para confirmar que eles estavam lá dentro. Óbvio que todo mundo já sabia, mas mesmo assim eles tinham que confirmar. E confirmaram, né, por outras câmeras, conseguiram ver que era o casal que estava indo para esse local. E com essas outras câmeras, então que eles conseguiram identificar esse segundo carro aí que apareceu ali do nada. E é agora, nesse momento, que eles conseguem descobrir também quem que eram, né, os outros ocupantes que estavam nesse segundo carro. Um dos homens que estava no carro branco se chama Shefik Ekidi, de 35 anos, que trabalhava como segurança. E o segundo homem, que também estava no tal carro branco, se chama Sami Aydoğan, de 32 anos, que também era segurança. E é importante falar que o Sami era casado com uma turca há 2 anos antes disso acontecer. E um detalhe muito importante que eu preciso adicionar aqui, que eu nem sei se vocês perceberam, mas o Hassan, que é o jovem desaparecido, tem o mesmo sobrenome do Sami, que é esse homem que estava nesse carro branco. E todos os personagens da nossa história, eles nasceram na mesma província, né? Eles moravam ali na mesma região, eles nasceram na mesma província, na verdade, mas eles moravam em vilarejos diferentes. Então, moravam muito perto um do outro. E, como eles têm o mesmo sobrenome, eu desconfiei no início que eles eram parentes, mas eu investiguei aqui, realmente eles não eram, tá? Não tinham nenhum grau de parentesco, e isso é muito comum de acontecer aqui na Turquia, porque muitos turcos têm um sobrenome igual,
mas são famílias totalmente diferentes, porque isso aconteceu na época da queda do Império Otomano, porque naquela época os turcos tiveram a opção de escolher os seus próprios sobrenomes, e assim muitas famílias acabaram escolhendo um sobrenome igual. Mas então, voltando na história aqui, assim que a polícia conseguiu a identidade dos dois, foi atrás deles, mas eles tinham fugido para outra cidade. Mesmo assim, isso não impediu, é claro, o trabalho da polícia, e esses dois foram capturados logo nas primeiras horas de investigação. Primeiro a ser preso vai ser o Shefik, e logo em seguida eles vão prender o Sami. O Sami confessou tudo logo que foi preso. Já o Shefik negou qualquer envolvimento, mas no julgamento ele vai admitir, só que ele vai dar uma versão diferente. E como nós temos duas versões diferentes, eu vou contar para vocês o que a polícia acredita que aconteceu. Então, no dia 25 de março de 2022, esses dois criminosos se encontraram perto das 2 horas da tarde e foram para o centro da cidade para passear. E lá no centro da cidade, eles passearam lá pela feira e começaram a beber. E enquanto tudo isso acontecia, um deles estava armado. Lembrando que os dois eram seguranças, tá? Eles tinham ali porte de arma, né? Só que eles só podiam usar aquela arma em serviço. Então, estando ali de folga, né, bebendo e tal, teoricamente, tá? Eles não podiam estar com aquela arma ali, mas enfim, estavam. Depois de sair ali do centro da cidade, eles entram então no tal carro branco e eles decidiram ir para a vila de Cortulu e pegaram uma estrada que passava pelo local onde estava o Hassan e a Sheima. Isso era perto das 4 horas da tarde. E assim que eles estão passando na estrada, antes mesmo de chegar no seu destino final, eles avistam o carro dos dois. Então, assim que eles avistaram o carro, os dois decidiram ir lá verificar o que estava acontecendo. Quando eles chegam lá, eles veem que o casal está namorando dentro do carro. Então eles saem do carro branco deles e vão ali e abordam, né, o Hassan e a Sheima. E eles falam pro Hassan e pra Sheima que eles são policiais, o que era mentira, tá? Porque eles eram só seguranças. Falam que eram policiais e falam para os dois: olha, vocês não podem estar fazendo isso aqui é proibido, não sei o que, vocês estão presos. Eles tinham algemas, então eles algemam os dois, a Sheima e o Hassan, e usam a algema para trás, assim, sabe? Colocam com os braços para trás e colocam então o casal dentro do carro branco deles e saem do local. Assim que eles saem dali, eles continuam aquele mesmo percurso que eles estavam fazendo anteriormente, só que eles passam daquele vilarejo que eles queriam ir e vão até um outro local onde tem um rio que passa ali na região. E é importante falar que eles dirigiram ali aproximadamente 50 quilômetros de distância com o casal dentro do carro algemado. Então eles chegam ali perto do rio e esse local também é um local bem afastado, não tem, né, carros passando, é uma área rural e tal. E eles tiram então o Hassan de dentro do carro e deixam a Sheima lá dentro. E um por um vai lá dentro e força uma relação íntima com a Sheima. Depois disso, eles tiram então ela do carro e dão 2 tiros na nuca da Sheima. E também dão 2 tiros no estômago, aqui na parte da barriga do Hassan. E depois, então, de tirar a vida do casal, eles jogam, né, os dois no rio. Depois disso, eles saem dali do local e vão para uma lavação, onde eles lavam esse carro branco, né, porque fizeram tudo aquilo lá dentro. E depois eles fogem, né, para outra cidade, mas logo depois de algumas horas eles são capturados pela polícia. É muito triste, né, pensar que esse casal aí que tinha a vida toda pela frente. Bom, nós vamos falar mais sobre isso no final do vídeo, tá? Mas então, logo depois de eles confessarem isso para a polícia, então a polícia manda várias equipes lá para perto desse rio para fazer uma busca para encontrar os restos do casal. Além de mergulhadores, também foram enviados drones e um cachorro que se chama Mavi, que é treinado para farejar restos em locais perto de rios. Essa busca aqui vai demorar muitas semanas, tá? Isso aqui a Turquia inteira estava acompanhando e chorando junto com a família de ambos. Mas antes mesmo da busca terminar, no dia 27 de março de 2022, que foi 2 dias depois do crime,
a Sheima aparece em uma das margens do rio. E eles acreditam que ela começou a boiar por causa da jaqueta que ela estava usando, então por isso que foi mais fácil, né, dela ser encontrada. Bom, eles retiram ela dali então e percebem que além dela estar algemada ainda com os braços para trás, com as algemas mesmo, os pés dela também foram amarrados com uma corda. Bom, depois disso, é claro que ela foi enviada, né, para fazer os primeiros exames que confirmaram ali parte da confissão dos dois. E a busca pelo Hassan continuou. Novamente, os mergulhadores, o drone, o cachorro, e ficaram semanas procurando por ele, mas nada. E depois de algumas semanas, eles cancelaram todas as buscas. Só que mesmo assim, o Hassan vai ser encontrado sim, ele vai ser encontrado somente 77 dias depois do crime, e ele foi encontrado por um pastor de ovelhas que estava passando ali nesse mesmo rio, só que meio que longe dali onde foi encontrada a Sheima. O julgamento vai iniciar no ano seguinte do crime, vai iniciar em 2023, e nesse julgamento os dois criminosos deram seu depoimento, só que cada um contou uma versão um pouco diferente da outra, sabe? Um colocou a culpa no outro, na verdade. Um sempre se colocava como espectador, tipo, olha, eu tava junto, mas foi ele que forçou a relação íntima com a menina e que tirou a vida do casal depois. Eu só estava ali olhando. E vice-versa, tá? O outro também faz a mesma coisa. Por isso que a gente não sabe exatamente, né, o que aconteceu. E além disso também foi apresentado um áudio que o Shefik gravou horas depois do crime. E ele gravou esse áudio aí escondido. Um bandido, né, sempre, né, põe a culpa no outro e o bandido ainda... Olha, né, que coisa, né, confiança, né, que amizade, né, enfim. Então, o Shefik gravou esse áudio e eles estavam conversando sobre o crime, mas parece que nesse áudio aí, que eu não consegui escutar ele completo, tá? Parece que ele não dá muitos detalhes, mas dá para entender que realmente os dois, né, estavam ali relacionados a esse crime. Então esse áudio prova mais uma vez que a polícia capturou as pessoas corretas. Bom, mas no final do julgamento os dois foram considerados culpados por ter tirado a vida do casal e também por ter forçado a relação com a Sheima. E os dois receberam a mesma sentença. Eles foram condenados a 2 sentenças de prisão perpétua, então uma prisão perpétua agravada, tá? Me desculpe, uma prisão perpétua agravada por ter tirado a vida do Hassan, mais uma prisão perpétua agravada por ter tirado a vida da Sheima. Além disso também, eles receberam um adicional ali de 22 anos e 6 meses de cadeia por privação de liberdade e mais um adicional de 15 anos de cadeia por ter forçado a relação íntima. Bom, e depois de um tempo, o advogado dos criminosos, né, vão apelar, claro, por essa condenação. Eles vão para o Tribunal de Ankara, dessa vez, né, para tentar lá a sua apelação, mas o Tribunal de Ankara negou e continuou com a mesma sentença que tinha sido aplicada antes. Bom, e depois de tudo acontecer, ambas as famílias fizeram uma homenagem muito bonita lá no cemitério onde os dois estão enterrados. Na lápide dele e dela, os parentes mandaram colocar a mesma foto, que é uma foto do casal junto, e todos contam que o amor dos dois era lindo e todos queriam ver eles juntos para sempre. Infelizmente, esses dois criminosos interromperam esse sonho da família, mas esse foi o jeito das famílias deixar o casal junto na eternidade. Bom, mas essa é uma história muito triste desses dois jovens que tinham uma vida toda pela frente e, como eu sempre digo, a culpa nunca é da vítima, mas nós podemos aprender com os erros delas também. Então, quando você for namorar com alguém, sempre vá para um lugar seguro, tá? E se você for de carro, jamais faça isso, gente. Jamais estacione num local assim de área rural, um local que não passa ninguém, que se você gritar ninguém vai te escutar, não vai ter ninguém para te salvar. Sempre pensa nisso antes, tá? É muito perigoso, a gente vive num mundo muito perigoso hoje em dia, não tem mais como namorar como se fazia antigamente, né, dentro do carro, tá bom? Muito cuidado sempre, se cuidem, não esquece de curtir o vídeo para mim, se inscreve aqui no canal se você não for inscrito e não esquece de deixar um comentário aqui para mim, tá? Se puder, escreve lá, hashtag caso criminal e me ajuda no engajamento dos vídeos, tá bom? Um beijo grande, eu vejo vocês no próximo vídeo.